A inacreditável história dos soldados russos que saltaram sem paraquedas em Moscou. Você sabia que, em 1941, alguns soldados soviéticos saltaram de aviões sem paraquedas para defender Moscou da invasão? Parece loucura, mas foi uma das estratégias mais ousadas que já existiu, liderada pelo lendário Marechal Zhukov. Zhukov era o comandante da Frente Ocidental, responsável por proteger a capital soviética do avanço alemão. Em outubro de 1941, os alemães estavam a apenas 30 quilômetros de Moscou, e Zhukov precisava de reforços urgentes. Foi então que Zhukov teve uma ideia audaciosa: usar aviões de carga para transportar os soldados pelo ar e lançá-los atrás das linhas inimigas, sem paraquedas. Os soldados teriam que pular de uma altura baixa, cerca de 100 metros, e cair em áreas cobertas de neve ou pântanos para amortecer o impacto. Cerca de 800 soldados participaram do salto, mas apenas metade sobreviveu à queda. Os que conseguiram pousar enfrentaram um combate feroz contra os alemães, que ficaram surpresos e confusos com o ataque inesperado. Os soldados sem paraquedas conseguiram retardar o avanço alemão e desorganizar suas comunicações. Eles também deram tempo para que os reforços chegassem por terra e se juntassem à defesa de Moscou. A inacreditável história dos soldados russos que saltaram sem paraquedas em Moscou. Você sabia que, em 1941, alguns soldados soviéticos saltaram de aviões sem paraquedas para defender Moscou da invasão? Parece loucura, mas foi uma das estratégias mais ousadas que já existiu, liderada pelo lendário Marechal Zhukov. Zhukov era o comandante da Frente Ocidental, responsável por proteger a capital soviética do avanço alemão. Em outubro de 1941, os alemães estavam a apenas 30 quilômetros de Moscou, e Zhukov precisava de reforços urgentes. Foi então que Zhukov teve uma ideia audaciosa: usar aviões de carga para transportar os soldados pelo ar e lançá-los atrás das linhas inimigas, sem paraquedas. Os soldados teriam que pular de uma altura baixa, cerca de 100 metros, e cair em áreas cobertas de neve ou pântanos para amortecer o impacto. Cerca de 800 soldados participaram do salto, mas apenas metade sobreviveu à queda. Os que conseguiram pousar enfrentaram um combate feroz contra os alemães, que ficaram surpresos e confusos com o ataque inesperado. Os soldados sem paraquedas conseguiram retardar o avanço alemão e desorganizar suas comunicações. Eles também deram tempo para que os reforços chegassem por terra e se juntassem à defesa de Moscou. A inacreditável história dos soldados russos que saltaram sem paraquedas em Moscou. Você sabia que, em 1941, alguns soldados soviéticos saltaram de aviões sem paraquedas para defender Moscou da invasão? Parece loucura, mas foi uma das estratégias mais ousadas que já existiu, liderada pelo lendário Marechal Zhukov. Zhukov era o comandante da Frente Ocidental, responsável por proteger a capital soviética do avanço alemão. Em outubro de 1941, os alemães estavam a apenas 30 quilômetros de Moscou, e Zhukov precisava de reforços urgentes. Foi então que Zhukov teve uma ideia audaciosa: usar aviões de carga para transportar os soldados pelo ar e lançá-los atrás das linhas inimigas, sem paraquedas. Os soldados teriam que pular de uma altura baixa, cerca de 100 metros, e cair em áreas cobertas de neve ou pântanos para amortecer o impacto. Cerca de 800 soldados participaram do salto, mas apenas metade sobreviveu à queda. Os que conseguiram pousar enfrentaram um combate feroz contra os alemães, que ficaram surpresos e confusos com o ataque inesperado. Os soldados sem paraquedas conseguiram retardar o avanço alemão e desorganizar suas comunicações. Eles também deram tempo para que os reforços chegassem por terra e se juntassem à defesa de Moscou. A inacreditável história dos soldados russos que saltaram sem paraquedas em Moscou. Você sabia que, em 1941, alguns soldados soviéticos saltaram de aviões sem paraquedas para defender Moscou da invasão? Parece loucura, mas foi uma das estratégias mais ousadas que já existiu, liderada pelo lendário Marechal Zhukov. Zhukov era o comandante da Frente Ocidental, responsável por proteger a capital soviética do avanço alemão. Em outubro de 1941, os alemães estavam a apenas 30 quilômetros de Moscou, e Zhukov precisava de reforços urgentes. Foi então que Zhukov teve uma ideia audaciosa: usar aviões de carga para transportar os soldados pelo ar e lançá-los atrás das linhas inimigas, sem paraquedas. Os soldados teriam que pular de uma altura baixa, cerca de 100 metros, e cair em áreas cobertas de neve ou pântanos para amortecer o impacto. Cerca de 800 soldados participaram do salto, mas apenas metade sobreviveu à queda. Os que conseguiram pousar enfrentaram um combate feroz contra os alemães, que ficaram surpresos e confusos com o ataque inesperado. Os soldados sem paraquedas conseguiram retardar o avanço alemão e desorganizar suas comunicações. Eles também deram tempo para que os reforços chegassem por terra e se juntassem à defesa de Moscou. A inacreditável história dos soldados russos que saltaram sem paraquedas em Moscou. Você sabia que, em 1941, alguns soldados soviéticos saltaram de aviões sem paraquedas para defender Moscou da invasão? Parece loucura, mas foi uma das estratégias mais ousadas que já existiu, liderada pelo lendário Marechal Zhukov. Zhukov era o comandante da Frente Ocidental, responsável por proteger a capital soviética do avanço alemão. Em outubro de 1941, os alemães estavam a apenas 30 quilômetros de Moscou, e Zhukov precisava de reforços urgentes. Foi então que Zhukov teve uma ideia audaciosa:
usar aviões de carga para transportar os soldados pelo ar e lançá-los atrás das linhas inimigas, sem paraquedas. Os soldados teriam que pular de uma altura baixa, cerca de 100 metros.